E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo. Mais uma vez, dessa vez com uma dor na minha lombar incrível, impressionante. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre os últimos acontecimentos aqui, né, na Argentina, que os hermanitos resolveram legalizar o aborto. O Senado argentino ontem aprovou a legalização do aborto. E a gente vai discutir um pouco, será que essa ação ela é mesmo prática? Será que ela é mesmo necessária? Será que ela foi uma boa medida? Porque assim, de fato, a legalização do aborto, no que ela muda para a sociedade? Para muitas pessoas, né? Algumas pessoas que não fazem da bolha, parte da bolha progressistas, elas imaginam que isso é irrelevante, tanto faz, não vai aumentar o número de abortos. E provavelmente eu acredito que também não vai aumentar muito ali, mas a questão não é o aborto em si, mas o que causa isso, a decorrência dos problemas que nós teremos a partir daí. O primeiro problema a ser enfrentado é uma questão que eu até fiz um levantamento, estava discutindo com um amigo meu, que era o seguinte, uma vez que a mulher, a mãe da criança, ela não quer ter o filho e o pai quer ter o filho, e a decisão do aborto é unilateral porque a criança está no corpo da mãe e meu corpo, minhas regras, como que a gente deve agir quando o pai quer ter e a mãe não e a mãe aborta? O pai é indenizado de alguma forma? A mãe vai ter que indenizar o pai de alguma forma? Não sei, a gente não sabe. Provavelmente não, provavelmente vai ser o meu corpo, minhas regras, o filho é meu e foda-se. É o que eu acho que vai acontecer. Pode ser que num primeiro momento, uns 2 anos, a gente não tenha nenhum problema assim, mas com o decorrer do tempo a gente vai ter vários casos assim, vários problemas que vão gerar grandes repercussões e grandes questionamentos sobre isso. Como que a gente vai, hã? Como que a gente vai efetivamente encarar esse problema daqui a um tempo? Porque não vai demorar muito para esse tipo de coisa acontecer. Isso é muito claro. Qualquer um com o mínimo de capacidade cognitiva consegue ver que isso vai acontecer. O segundo problema que eu acredito que vai acontecer, que a gente vai ter, é o seguinte. Se a decisão da mãe de ter a criança ela é unilateral, ou seja, apenas a mãe pode definir se vai ou não ter o bebê. Se ela resolve ter o bebê, mesmo que o pai não apoie essa decisão, será que a mãe vai ter recursos judiciais de obrigar o pai a assumir a criança, mesmo contra a vontade dele? Ou nós teremos uma legalização do abandono paternal? Porque assim, quando você faz uma decisão do aborto, quando você legaliza o aborto, você não legaliza só a mãe, na minha opinião, matar o bebê. Você também tem que legalizar o outro lado da balança, porque se a decisão da mãe é não ter a criança, se ela pode ter essa decisão, o correto e o mais óbvio é que o outro lado da balança também tenha a mesma decisão. Só que, como o pai não tem poder sobre a vida do bebê antes do nascimento, então a única forma de equilibrar a balança seria uma legalização judicial do abandono paternal, o que vai gerar assim, problemas assim, enormes para a criança, problemas enormes para o funcionamento social do país, discussões assim estrondosas que nós teremos nos próximos anos. Esses dois problemas é o que eu encaro como os maiores problemas, né? As coisas mais relevantes quando se fala de aborto, porque o aborto ele não tirando óbvio a questão do assassinato da criança, do bebê, esses são os dois problemas que a gente pode colocar em pauta, porque a questão do é assassinato não é, feto é vida não é, ela pode ser que ela seja um pouco prorrogada por mais um tempo, até a gente ter provas científicas ou não, ou a fé, ou qualquer outras questões, essas ficam sendo um pouco mais subjetivas. Enquanto essas questões que eu abordo, elas são questões mais objetificáveis, né? São coisas mais tangíveis, são onde a gente pode realmente chegar a barrar
a questão do aborto, ou não barrar, ou simplesmente validar. Por exemplo, a mãe resolve abortar contra a vontade do pai, mas para ela fazer esse aborto, caso o pai queira ter o bebê, ela seja obrigada a indenizar o pai. Ué, para mim parece bem simples, uma vez que para a concepção do bebê se precisa de duas pessoas e a decisão dessa concepção ou não seja unilateral, né? Essa pessoa que tem a decisão unilateral, ela tem que indenizar a pessoa que não tem o controle unilateral da decisão, porque a concepção da criança, ela não é unilateral, ela é hã? Ela sendo bilateral, então tem que ter uma medida que nós possamos usar como uma referência ou como uma forma indenizatória. Para mim, isso tem que ser, caso o Brasil siga, eu nem sei como é que funciona as legislações na Argentina, né? Até porque lá é terra de ninguém. Mas se isso vier para o Brasil, cara, o brasileiro ele tem uma capacidade de absorção de ideias idiotas de fora muito grande, uma coisa assim horrorosa de grande. Então imagina, se isso vier para o Brasil, essa é uma das primeiras coisas que nós temos que falar, porra, tem que ter uma indenização aí, porque não faz sentido essa decisão unilateral. Se a concepção não é unilateral, a decisão também não pode ser unilateral. O segundo ponto sobre a legalização jurídica, né? Só vou fazer um pequeno parênteses aqui, só para completar a questão da indenização, é que se o pai alega que ele quer ter a criança e aí a mãe muda de ideia e tem o bebê, embora ela queria no começo abortar, e aí depois ela não aborta por causa da decisão do pai, e o pai resolve não assumir a criança, aí eu acho que deveria também entrar aqui uma forte indenização para a mulher, de uma maneira muito mais rigorosa do que seria a indenização da mulher caso o pai não quisesse ter, porque ela só teve o bebê porque o pai não, porque o pai quis. Então a forma de se equilibrar a balança nesse caso, sobrepujando a vontade dela, seria uma indenização maior e mais veroz do que a própria indenização que ela teria que pagar ao pai caso a criança fosse abortada assim, quebrando a decisão, né? O valor do peso de decisão por parte do pai. E na outra questão que eu levantei, é muito interessante também a gente ver que vai ser assim, cara, uma coisa surreal, porque os números de abandonos paternos no Brasil, eles são, teoricamente, não são muito grandes, porque por mais que os pais não vivam juntos, né, a gente tem até um senso comum de que é muito forte essa questão da pensão alimentícia e dessas questões judiciais sobre a paternidade, né, sobre a obrigatoriedade da paternidade. Né? Porque no Brasil, querendo ou não, você admitindo ou não, você é obrigado a ser pai. Uma vez que o poder dessa decisão, aqui no Brasil, ele é basicamente a favor da mulher sempre. Ele não chega a ser unilateral, mas ele sempre pende ao lado da mulher. Não tem como você negar isso. Se você negar isso, você é apenas um idiota partidário e não uma visão neutra sobre a coisa e o problema de fato. Você não está tendo essa visão, você está tendo uma visão partidária, que acaba gerando distorções muito grandes entre a realidade e o fantasioso, né? A sua opinião, na verdade. Entre a realidade e a sua opinião. Porque normalmente se vai sempre tender, se você for partidário, vai tender pro lado fantasioso da coisa. É importante a gente ter noção aqui, e essa é uma noção real da estrutura da coisa no Brasil, é que se você faz uma coisa dessa de trazer e o pai ter o poder judicial de não obrigatoriedade do registro da criança ou de não obrigatoriedade de participação na criação da criança, putz, cara, vai ser uma coisa complicada, porque o Brasil ele tem relativamente um número pequeno, mas isso pode aumentar muito, porque por que o Brasil tem esse número pequeno? Por causa das legislações brasileiras sobre isso, que é muito forte. E uma vez que você quebra essa legislação e você a fragiliza não, você extingue, né, ela. Basicamente você extingue ela para poder gerar uma maior equidade entre as duas partes. Você vai ter aí um número muito grande de pessoas aí que não vai ter esse
esse laço com os pais e quais são a gravidade disso, os impactos disso na sociedade, de crescer sem um pai. Porra, cara, é enorme. É enorme, enorme, uma coisa assim que a gente não tem noção de o quanto que isso vai ser um problema. Porque crianças que nascem sem uma figura paterna, elas costumam ter uma série de problemas psicológicos assim, que são enormes. É óbvio que eu não estou generalizando todo mundo. Porra, se você nasce sem um pai, você vira um acéfalo, um psicopata maníaco. Não, mas se você não tem uma figura paterna de autoridade, e essa é o papel desde os tempos mitológicos da figura do pai, a autoridade, e para os homens um espelho, para as mulheres também, uma figura ali de autoridade, um espelho, uma referência de poder. Para as crianças, isso vai ser uma coisa horrorosa. E aí você não vai ter como alegar e não vai ter como quantificar o estrago na sociedade que a gente vai estar fazendo com a legalização do aborto. Claro que se você for com aquela velha história do aquele populismo genérico, meu corpo, as minhas regras, mesmo que o corpo da criança não seja parte do corpo da mulher e sim um corpo de um terceiro e a mulher serve basicamente como uma incubadora do bebê, isso é incubadora de um ponto de vista assim, é bem descartando a relação de mãe e filho. Óbvio que não é uma incubadora, óbvio que a mulher não é uma incubadora. Ela é, todo mundo sabe que a mãe é a figura de mais afeto de todas as pessoas. Provavelmente é muito difícil qualquer pessoa ter mais afeto com o pai do que a mãe. É uma coisa assim muito rara por causa desse período, né, de proximidade, por causa de toda essa relação social. Aqui a gente descarta isso e coloca ela só como uma figura geradora. Não querendo causar equívocos ou reduzir o papel da mãe, mas só para a gente conseguir ser objetivos. Então, se você tem ali essa situação, é uma coisa complexa de se poder quantificar. Eu queria só fazer esse levantamento, só esse levantamento, ó, esse questionamento para a gente se pensar, será que isso efetivamente foi uma coisa boa, um ponto de vista social, ou foi só mais um populismo medíocre para pão e circo da galera? Pensa aí, galerinha do mal.